pegar o gancho. A gente, independente de Lula, Bolsonaro, terceira via e tal, nós estamos no final de 2021, né? A gente vai ter, todo mundo vai votar em outubro de 2022. Então, tem muita... Só que o dinheiro está na conta. O dinheiro está aqui, a gente teve 1,5 de Copom, a mais, a gente está olhando lá 11 e pouco, a gente tem bolsa, todo mundo é bombardeado com muitas oportunidades. Então, tem essas empresas e tem isso. O que a gente faz, Paulo? Como a gente é feliz em 22? Difícil. Bom, vamos todo mundo gravar, que agora é o caminho das pedras, né? Tá todo mundo de celular, todo mundo vamos gravando, que agora... Vamos tentar, né? Oferecer algumas ideias. Bom, boa noite. Tentar manter aqui em 15 minutos. Pegando o gancho aqui do que o Rafael e a Denise comentaram, eu acho o seguinte, vai ser um ano duro, mas todo mundo sabe que vai ser um ano duro. E diz a máxima do mercado que quando a informação é difundida, ela está no preço. Então, eu diria que a gente tem hoje, nos preços dos ativos e tudo, a gente entra em cada um deles em seguida, mas tem muito da incerteza eleitoral já incorporada em todo esse estresse que nós vivemos este ano. Claro que não foi só a eleição está começando a entrar agora, né? Porque antes nem é plausível, né, você incorporar, vamos dizer, esse tema, né, como determinante, tem tantas outras correntes, né, e perturbações aí acontecendo, e este ano, 2021 em particular, a gente teve algumas perturbações muito grandes, né? Acho que no Brasil, certamente, isso é mundial, mas no Brasil, certamente, a inflação foi um tema chave, porque a dinâmica inflacionária deu um baile em todo mundo, né? Nenhum economista ou analista tinha na sua conta 6, 7 meses atrás 10% de inflação neste ano. Se a gente olhar as projeções, eu, pessoalmente, me senti como um sapo, a velha ideia do sapo na fervura, né? Você vai aumentando a sua projeção, a sua expectativa, e quando você olha para trás, é uma diferença colossal em relação ao que a gente tinha na conta, né? Era 3,5%, 4% de inflação, a gente vai ter 10%. Então, esse foi um choque que trouxe uma consequência enorme para a dinâmica dos juros, e toda vez que a gente tem uma oscilação dessa magnitude nos juros, ou mesmo até menores, isso tem um impacto muito negativo para os preços dos ativos, né? Então, se a gente olhar este ano, bom, 2020 foi à parte também, porque a nossa resposta à pandemia foi ruim, né? O Brasil, ao longo de 2020, foi o epicentro, entre outros, mas foi um dos epicentros da preocupação, e a gente teve um choque, né, de ter gasto muito mais e tudo mais que os outros emergentes. Então, o nosso nível de preço já mudou, né? O câmbio foi de 4 para 5,80, 5,70, ficou ali, né? Se você olhar o gráfico do câmbio, é interessante, ele vai de 4 e pouco para 5,80 no primeiro trimestre do ano passado, e de lá para cá, ele vai, quando tudo funciona muito bem, ali, pontualmente, ele volta para perto de 5, quando as coisas ficam ruins, volta para perto de 5,70, mas é um intervalo bem restrito, né? Então, assim, toda a informação nova de risco, ela foi posta no preço do câmbio no primeiro trimestre do ano passado. E de lá para cá é um pouquinho de oscilações. E este ano foi a inflação e foi, mais recentemente, essa confusão enorme que um governo incompetente fez nas contas públicas, né? E até a gente vê o debate aí, né? Se a gente olhar friamente os números, não é tão ruim, porque teve uma surpresa enorme de arrecadação, que era essa bola a gente cantou aqui, mas a gente errou, porque eu achei que a surpresa de arrecadação teria contido a percepção de piora, e isso não aconteceu, porque a forma como as coisas foram feitas, essa história do Auxílio Brasil do jeito que foi, o drible no teto de gastos da forma que foi posto, tudo isso trouxe uma sensação de insegurança muito grande, e mesmo essa melhora dos números, que é conjuntural, ela não foi relevante, né, para ancorar o risco Brasil num patamar mais baixo. Então, este ano tivemos uma surpresa enorme. Toda vez que o juro sobe da forma como subiu, a gente tem
uma piora nos preços, né? Se a gente olhar este ano, todas as classes de ativos, né, que a gente chama, as classes principais, os fatores primários de risco, né, que a gente tem, que é a taxa de juros para renda fixa, e essa taxa de juros de longo prazo, né, real, né, se a gente deflaciona a inflação, ela é um dos elementos determinantes para o preço da bolsa, né? E a gente olha tanto o universo de renda fixa quanto renda variável, todas as classes abaixo do CDI no ano, muito abaixo, né? A bolsa menos 15, menos 12. A renda fixa, se você não estiver no CDI, né, o nome renda fixa é renda fixa mesmo só se estiver no CDI. Porque se você tem um papel pré-fixado, um papel indexado à inflação, né, um NTNB, uma debênture, qualquer papel indexado à inflação ou pré, que tem um prazo, 2, 3, 5 anos, toda vez que o juro sobe, o preço do papel cai. Então, a gente tem, em todas as classes de renda fixa, uma performance negativa e na renda variável uma performance negativa. Tanto em relação ao CDI e ainda mais em relação à inflação do ano, né, que é uma sensação terrível para nós, né, para os clientes, porque os nossos mandatos aqui são construídos com horizontes longos, né, mas com metas de inflação mais 4, inflação mais 5, mais 6, e este ano a inflação menos 6. Né? Quer dizer, então, estou contando isso para dizer o quê? Que a gente começou o ano com uma taxa de juros de 2, já nem me lembro, faz tanto tempo. E estamos terminando com uma taxa de juros de quase 10. Se a gente olhar a curva de juros, né, os juros para prazos longos, a gente tem hoje, chegou a ter no pior momento da incerteza ali da tramitação do orçamento, juros acima de 12%. Né? E a Bolsa, de novo, o mercado brasileiro é o pior do mundo. O ano passado já foi, e este ano também. Então, eu diria o seguinte, hoje nós temos uma curva de juros que tem ali incorporado na sua trajetória. Já não é 12, porque melhorou um pouquinho agora, mas é 11 e pouco, quase 12. A gente tem juros reais na curva, né? As NTNs e tudo, acima de 5. E a gente tem um mercado de renda variável que teve uma performance terrível, mas se a gente fizer a conta inversa, quanto que teria implícito de prêmio, né, em relação à renda fixa? Nós estamos falando dos maiores níveis de prêmios ou de retorno esperado adiante desde 2015. Né? Então, eu diria o seguinte, muito dessa incerteza do ano que vem quer dizer, por conta desses efeitos que eu disse, também, agora, pelas eleições, já está nos preços. Então, eu diria o seguinte, eu acho que a chance da gente ter retornos bons no ano que vem é maior do que de ter retornos ruins. Então, assim, a gente faz os exercícios de retornos esperados mensalmente aqui, atualizando tudo. Mesmo nos cenários negativos, que incorporariam um risco eleitoral enorme, juros a 13%, a gente vê qualquer carteira que tenha lá um percentual de bolsa de 10%, 20%, um percentual de renda fixa nessas categorias de papéis mais longos, aí, com peso aí de 20%, 30%, a gente obtém retornos esperados acima da inflação. Então, eu não quero que isso seja um fator de tranquilidade, mas tudo isso para reforçar a ideia que muito desse risco já está aí incorporado. E se, de outro lado, nós tivermos alguma sinalização positiva, e eu falo um pouquinho em seguida disso no âmbito político, temos uma possibilidade de ter retornos bastante substanciais em 2022. Sem falar de mundo ainda, né? Que aí depende também do resto do mundo, se não vai ter um grande evento e tudo. Mas se assumir que o resto do mundo continua mais ou menos positivo, a ideia é que no Brasil a gente tem grande chance de ter uma dinâmica de investimentos melhor. Tem uma premissa de fundo aí, eu diria, que é a grande premissa e que vocês vão poder dizer o seguinte, mas essa é uma premissa heróica, que é qualquer governo
que chegar em 2023 deveria retomar o ajuste fiscal, né? E reformas, né? E aí eu vou concordar com o Rafael que eu tenho mais facilidade de ver isso hoje acontecendo com o governo Lula do que com o governo Bolsonaro. Sem menosprezar a corrupção. Mas o presidente Bolsonaro, na minha concepção, pensando até, tem muita literatura de ciência política sobre o custo de gerir uma coalizão. O presidente Bolsonaro é o presidente mais caro da história, nesse aspecto. Por quê? Ele, enfim, aquela ideia inicial que ele não constrói uma maioria, e quando ele foi construir a maioria, ele, não sei se a palavra é essa, mas é uma rendição total às forças políticas que se apropriam do orçamento. A gente está vendo o debate sobre as emendas secretas. Isso era nada, multiplicou, hoje é 30 bilhões de reais, somando tudo. Quer dizer, jamais se teve uma leniência com a gestão dessa maneira. Quer dizer, então, o custo de gestão de coalizão para um governo que se coloca como antipolítica, que não tem um projeto político claro, que não tem uma maioria, a não ser uma questão ideológica mais rasteira, estável, é altíssimo, né? Então, eu tenho muita dificuldade hoje. Claro que quando ganha a eleição, aquele primeiro ano, pode voltar atrás, fazer um ajuste, mas eu tenho, pessoalmente, assim, no nosso debate interno aqui, eu tenho mais dificuldade de ver esta premissa de um ajuste fiscal e de continuidade de reformas acontecendo numa segunda gestão Bolsonaro do que em qualquer outra. Mas aí também depende, se for o Lula, qual Lula? Né? O Rafael fez uma referência a isso, e aí, indo para o cenário eleitoral, eu diria que é o seguinte: o problema do Lula é ganhar o segundo turno, porque no segundo turno ele já está. Eu acho assim, a chance dele não ir para o segundo turno, se ele for candidato, parece que hoje ele andou declarando que será, né? Mas quando ele oficializar a candidatura, se ele for candidato, a chance dele não ir para o segundo turno é baixa. O problema do Bolsonaro e da terceira via é chegar no segundo turno, né? Então, eu diria o seguinte: qualquer aumento de chance, a disputa do segundo turno é entre o Bolsonaro e um outro. Para mim, não existe um cenário hoje plausível em que o Lula, teríamos o segundo turno Bolsonaro e Dória, Bolsonaro e Moro e tal. Qualquer possibilidade de que a terceira via se torne competitiva a ponto de entrar nos preços uma chance de que o Bolsonaro não vá ao segundo turno é um evento extremamente positivo para os mercados. Extremamente positivo. Hoje, como o Rafael colocou, eu concordo, a probabilidade disso é baixa, porque é uma eleição onde... A eleição de 2018, nesse sentido, foi muito diferente, porque o incumbente não era candidato. E quando isso acontece, a eleição é super aberta, né? Podia ser qualquer coisa. Desta vez, o incumbente é candidato, por menos que ele tem 20, quer dizer, a chance dele ir para o segundo turno é alta, né? Então, infelizmente, hoje o cenário mais provável é Bolsonaro e Lula. Mas eu acho que hoje o mercado, é impossível atribuir isso nos preços hoje, porque está muito longe, mas o que tem nos preços hoje de uma terceira via chegando no segundo turno e tirando o Bolsonaro é praticamente nada nos preços, né? Então, se isso se tornar plausível, qualquer caminho que venha a se colocar nos próximos meses, eu acho que seria um evento absolutamente favorável e a gente poderia ver um salto aí nos ativos brasileiros que nós estamos, de certa forma, ansiosos por ver há tanto tempo, né? Então, acho que só para colocar o debate, acho que é um pouco isso. Acho que temos que pensar também o global, né? Porque, assim, também é difícil pedir do Brasil o que ele não é, né? O Brasil não é uma história estrutural de crescimento, oxalá venha a ser, né? Se conseguirmos fazer reformas básicas e tal. É um país cíclico. Então, do ponto de vista de investimentos, a gente tem que pensar ciclicamente. Nós estamos num ponto de baixa do ciclo brasileiro, da descrença com o Brasil e tudo mais. E, de novo, eu acho que um bom pedaço dessa descrença já está incorporada nos preços. Não digo isso para ser
talvez poliana ou leniente com os riscos, mas eu acho que o risco tem que ser sempre referenciado aonde estão os preços, né? Então, me parece que hoje a gente tem bastante risco incorporado. E aí, lá fora, só para encerrar e abrir para vocês, a visão tem um desafio ano que vem, que é um desafio de juros no exterior, né? Porque a gente vai ver a grande prova, o grande teste para 2022 é se a inflação vai arrefecer lá fora, de modo que não tenha uma perspectiva de um ciclo de juros nos Estados Unidos que seja agressivo. Eu acho que a chance da inflação arrefecer é alta, e nesse sentido, a história de 2022 lá fora pode também ainda ser uma história positiva. O nosso cenário para base lá é que a gente ainda está distante de um ponto de virada no ciclo, ainda tem espaço de crescimento, a taxa de juros ainda vai ser baixa em relação ao que seria restritivo, né, para a economia mundial e tal. Então, a gente vê um cenário internacional bom para 2022. Então, a minha impressão é que o cenário internacional não nos atrapalhará muito. Na verdade, talvez até pode ajudar, nos deixar meio livres, né? O que vai determinar a nossa performance no ano que vem é o que acontecer aqui, efetivamente. Então, essa é, em poucas palavras, aí para colocar o debate.